versículo 16, nós vamos nesta noite, não permitindo o Senhor, o Espírito Santo, lermos um pouquinho a Bíblia Sagrada. Não vamos ter muita pressa, muita urgência, mas vamos nós, gradativamente, lendo a palavra de Deus, para nós aprendermos um pouco. Estou feliz aqui em ver o Joás. Graças a Deus, Joás. O Roberto está ali, né? Podendo o outro Serafim também ali, que maravilha os irmãos aqui. Fico feliz em ver os irmãos aqui. Diz assim a palavra de Deus: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Vamos falar junto essa última parte do versículo? Sede santos, porque eu sou santo. Mais uma vez, 1, 2, 3. Sede santos, porque eu sou santo. Obrigado, irmãos. Podem se sentar. Nós vamos ficar com essa expressão, sede santos, porque eu sou santo. Falar em santidade, irmãos, no contexto atual, parece que fica um pouquinho assim, meio desvalorizado, né? Principalmente nos dias em que nós vivemos e no país, pior, no país em que nós estamos vivendo. Falar de santidade, ou falar em ser santo, parece que não soa bem nos ouvidos de muitas pessoas, porque nem sempre querem ouvir falar sobre ser santo. E tem muita gente que diz assim, mas é um assunto fora de época, visto que o que é ser santo? Né? Ninguém é santo. Quantas vezes nós ouvimos falar assim, ninguém é santo. Mas a ordem para nós, nesta noite, o apóstolo São Pedro, e ele está aqui apenas também citando palavras que foram lidas por ele no Velho Testamento, ele dá essa ordem: sede santos, porque eu sou santo. Pedro está apenas dizendo aquilo que foi dito pelo próprio Senhor Deus no Antigo Testamento, chamando o povo de Israel a uma santidade. Nós podemos contemplar, irmãos, na epístola do apóstolo São Paulo, como Paulo também prima pela santidade. Como Paulo também busca a levar os cristãos em Roma, os cristãos romanos, na carta de Paulo aos Romanos, sobre a questão da santidade. Eu gostaria de ver com os irmãos, nesta noite, algumas coisas relacionadas com a vida santa do cristão, mesmo. Para você, abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo de número 1. Eu gostaria de ter a participação dos irmãos, lendo o texto bíblico que eu vou citar. É muito importante nós lermos a palavra de Deus. À medida que nós formos citando, os irmãos leiam. Eu gostaria que alguém abrisse em Romanos capítulo 1, versículo 6, por favor. Quem encontrou, levante e leia a palavra de Deus. E seja o primeiro, manuseie sua Bíblia bem rápido. Romanos 1 e 6. Entre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. Entre as quais sois também vós, o quê? Chamados. Repita comigo, chamados. Chamados. Se você ler o versículo primeiro, os primeiros versículos do capítulo 1 aos Romanos, Paulo está exatamente dizendo que ele foi chamado para ser apóstolo. Ele, ser sincero do Senhor, chamado para ser apóstolo, chamado para viver em santidade, para estar na presença de Deus. E Paulo, então, depois que ele se apresenta aos cristãos em Roma, à igreja de Roma, aos irmãos romanos, que ele se apresenta como apóstolo de Cristo, como alguém vocacionado e chamado para ser santo na presença de Deus. Aí ele diz no versículo 6, dentre as quais vocês também foram chamados. Ou seja, a mesma vocação com que Paulo foi chamado, todos os cristãos têm um chamado igual. Qual é o nosso chamado? Chamado para seres santos. A Bíblia Sagrada diz para nós que a vontade de Deus em Cristo Jesus, em relação aos cristãos, é que nós sejamos santos, ou que vivamos, ou que buscamos uma vida de santificação. Talvez você saiba de cor, mas é bom nós lermos. Abra sua Bíblia em Hebreus. Muito obrigado. Hebreus capítulo 12.
Eu ia usar ele aí, mas é melhor ficar com ele na mão mesmo, né? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus. Segui a paz com todos e o quê? Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Há, irmãos, uma necessidade. Domingo nós pregamos na igreja ali em Plymouth, falando sobre a necessidade de regeneração do homem, por duas razões. Primeiro, porque o homem necessita. Segundo, porque ele é incapaz de se regenerar a si próprio. Nós precisamos da regeneração vinda através do sacrifício vicário da morte expiatória do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas quando nós fomos chamados, quando você fomos chamados, estávamos numa vida errada. Estávamos numa vida, disse o apóstolo São Paulo, mortos nos nossos delitos e pecados, separados de Deus. O que é que separou-nos de Deus? O pecado de Adão. A desobediência, a incredulidade de Adão fez com que, porque a Bíblia diz aos Coríntios que por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado gerou o que? A morte. E em 6:23 de Romanos a Bíblia diz que o salário do pecado é o que? A morte. O salário do pecado é a morte. Morte, irmãos, diz respeito à vida não santificada. Morte diz respeito a uma vida separada de Deus. Morte diz respeito a sermos destituídos da glória de Deus. Haja visto que em Romanos 3:23 nós lemos: todos pecaram e o que? Destituídos estão da glória de Deus. Em uma outra versão diz assim: separados estão da glória de Deus. Em uma outra versão diz assim: e carecem da glória de Deus. Nós somos carentes da glória de Deus. Só vamos atingir a estatura de varão perfeito, conforme diz Paulo aos Filipenses, quando nós atingirmos o ponto de santificação. Porque se eu perguntar aqui nessa noite, quem é santo aqui, e se você levantar sua mão, eu vou olhar bem no seu olho e vou te chamar de mentiroso, porque aqui ninguém é santo. No entanto, a Bíblia diz: seres santos. Como entender isso, queridos? Aqui ninguém é santo. Se você bater no peito e disser eu não tenho pecado, não sou eu que estou dizendo. O apóstolo São João, na sua primeira carta, diz: quem disser que não tem pecado é o quê? É o quê? Mentiroso. Mas como é? Parece que a Bíblia então está se contradizendo. Que conversa é essa? Se o apóstolo São João diz: quem disser que não tem pecado condena a si próprio, porque ele se faz mentiroso. Como é que pode, se Pedro, ao contrário de João, diz: sede santo? Observa, irmãos, o verbo ser está no imperativo, é uma ordem, sede. Ele não é uma opção doutrinária. Não é, se você puder, faz alguma coisinha para você ser santo. Não é assim que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está taxando, ela olha dentro dos seus olhos e diz assim: sede santos. Eu me recordo também quando Deus estava conversando com Abraão, dizendo para Abraão que ele ficasse na presença do Senhor, que ele iria para uma terra, e Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sê perfeito. É outro imperativo: seja perfeito. Lógico que essa perfeição, se nós tivéssemos tempo, poderia mostrar para os irmãos os 3 estágios da perfeição, que a perfeição não é uma perfeição absoluta aqui na terra, porque nós ainda estamos num processo. É por isso que o escritor aos Hebreus diz: seguir a santificação. Seguir significa a cada dia mais nos purificando. Significa: hoje eu sou santo, amanhã eu tenho que me santificar mais. Significa que amanhã eu trabalhei para me santificar, mas depois da manhã eu tenho que prosseguir no meu processo, na minha caminhada de purificação e santificação, para me poder ver a Deus. Porque, irmãos, Deus é santo. Diga comigo: Deus é santo. E só podemos chegar diante de Deus se formos santos. Deus não aceita pecado na presença dele. Não. Sim, ele aceita quando você chega com o pecado e joga nos pés da cruz. Aí ele pega o seu pecado e prega na cruz do Calvário, e você sai livre do pecado. Mas nós precisamos, dias após dias, renovar o nosso entendimento. O que é que está escrito em Romanos capítulo 12,
e o versículo 1. Abre aí a sua Bíblia. Romanos capítulo 12, versículo 1.